Diretor vai em busca de reforços e teremos mudanças importantes. Reformulação. Qual é o tamanho dessa lista? Por fim, caso Otávio, cobertura desonesta. Jogador se pronuncia. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta-feira, à 1 da tarde, para te fazer companhia, para a gente trocar aquela ideia legal de sempre. Antes da gente seguir, claro, peço que você deixe seu like e me ajude. Infelizmente, ontem não batemos a nossa tão falada meta de 1.500 likes por vídeo, por isso peço que me ajude a bater 100 likes ao vivo. Será que eu posso contar com a ajuda de você que está vendo aí agora? E 1.500 nas próximas 24 horas. Muito, muito, muito obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal Bica Galo. Quero falar agora, iniciar este vídeo, falando sobre a diretoria de futebol do Atlético que vai realmente ao mercado e encara neste momento uma nova realidade. Meus amigos, em 2023 o Atlético sabidamente teve uma montagem de elenco pensada pelo técnico Eduardo Cudê. Ao todo, foram 9 contratações e apesar deste número expressivo de atletas que saíram do Atlético, o clube viu também, na verdade, de atletas que chegaram, o clube viu também 8 jogadores saindo, indo embora do Atlético e alguns deles, inclusive, pelo menos 7 jogadores aí foram tricampeões brasileiros. Estou falando aqui da turma que deixa o Galo. O Alan, o Guga, o Keno, o Alonso, o Nátio Fernandes, o Jair e teve também o Ademir que saiu do Galo em março deste ano, que não foi campeão brasileiro, mas que fazia parte ali daquela remontagem de elenco de 2022 para frente. O Atlético precisava sim de um respiro financeiro e, claro, de oxigenar o elenco. É importante a gente frisar que o ano de 2022, destes últimos do Galo, foi um ano muito ruim. Aquela famosa ressaca de campeão de 2021 passou para 2022, alguns reforços vieram, mas o Atlético realmente ficou muito aquém, principalmente se a gente for comparar com o ano anterior. Tinha uma expectativa muito grande no ano de 2022, algo que certamente não se cumpriu. E com o Eduardo Cudê a gente sabe que o grande objetivo da formação tática do Cudê é realmente de povoar um pouco mais o meio-campo e atuar com 2 atacantes. Na época que ele estava aqui, Hulk e Paulinho, Paulinho até deu uma entrevista nesta semana dizendo que ele tinha menos liberdade com o técnico Eduardo Cudê, que falava muito, você tem que ficar um pouco mais à frente para sempre estar ali para finalizar. O Paulinho colocado então como atacante e hoje com o Filipão, ele tem um pouco mais de tranquilidade para poder sair da área, para buscar outras jogadas, enfiar um pouco mais nas partes laterais do campo, enfim, tá? É importante frisar também que o técnico Eduardo Cudê lotou o Atlético de meio-campistas. A montagem do elenco do Atlético, repito, foi toda pensada no técnico Eduardo Cudê, que abusou da falta de criatividade. Vejam bem, gente, Edenilson, Patrick, Batalha e Igor Gomes. Estes jogadores que foram contratados pelo técnico ou a pedido do técnico Eduardo Cudê, eles se misturaram a outros meio-campistas que já tinham no elenco do Galo. E aqui eu estou falando do Zaratio, do Alan Franco, do Johan, do Pedrinho, do Alisson. Então, assim, é aquela coisa, você pensa demais em prol de um treinador que às vezes fala mil maravilhas, mas não consegue te entregar de fato aquilo que era necessário naquele momento. Então, o Atlético, além desse meio-campo bem lotado, bem congestionado, contratou também o zagueiro Bruno Fux, o Paulo Henrique, lateral direito, não sei nem se vocês vão se lembrar, que foi emprestado, se não me engano está no Vasco da Gama, o Maurício Lemos, o Saravia e o Paulinho, fechando aí esse grupo de contratações. E apesar de alguns erros, como a gente citou aqui agora há pouco, nessa montagem feita pelo Eduardo Cudê, alguns atletas conseguiram, apresentar um rendimento, acima da média, e é fácil de identificar isso. Sabemos, por exemplo, que o próprio Fux é um jogador que, quando atua como titular, quando está livre das lesões, ele tem sim um bom rendimento. O Paulinho, a gente não precisa nem de falar, é o cara do ano do Galo, juntamente com o Hulk, e também o Lemos, que apesar de eu, Henrique, não o considerar o suprassumo para assumir uma posição de titular,
é um jogador muito interessante, principalmente pela qualidade que tem no passe. O Atlético prepara, o fato é que o Galo prepara algumas mudanças, o próprio Batalha, né, esqueci de falar aqui agora há pouco também, né, algumas transformações para o ano de 2024. E aqui eu vou separar em partes, o canal Bica Galo trazendo este conteúdo mais uma vez de maneira exclusiva para vocês, é muita apuração, são horas que a gente demora para produzir um conteúdo como esse, para falar com as fontes, são várias fontes que foram consultadas na produção deste vídeo, então tudo que vocês estão vendo aqui, gente, é verdade, não há mentira, não há qualquer tipo de omissão em informação ou invenção da nossa cabeça, tá? A primeira mudança, a pedido da diretoria executiva do Atlético, é a redução da média de idade. O Atlético tem hoje um elenco com a média acima de 27 anos, se a gente for considerar aqueles que mais atuam. Ou seja, é um time considerado mais velho, um time que vai ali em alguns momentos da partida sentindo até mesmo a parte física, e a gente conversou com uma fonte e ela nos garantiu que o Atlético vai sim reduzir essa média de idade, e a expectativa é de que no ano que vem o clube já inicie o 2024 com uma média inferior a 25 anos de idade. Parece pouco, mas sair de 27 para 25, quando a gente fala aqui de mais ou menos 30 atletas, é uma redução importante. E nós veremos isso nas contratações e nas saídas, algo que eu vou falar um pouco mais à frente agora, tá? O diretor de futebol Rodrigo Caetano, o melhor do Brasil, já falei isso aqui umas 500 vezes, eu não preciso ficar frisando novamente, reparem bem, com o auxílio da atual comissão técnica comandada por Luiz Felipe Scolari, está no mercado e trabalhando incansavelmente. O objetivo do Rodrigo Caetano neste momento, gente, é muito claro, né, e proposto aí pela diretoria executiva, encontrar atletas com grande potencial de retorno e com idade de até 24 anos. Repito, com idade de até 24 anos. E aí, se a gente for pensar, pô, Muzi, mas espera aí, não é sempre que você vai encontrar um atleta disponível, não é sempre que você vai ter dinheiro para contratar um jogador de até 24 anos. A gente sabe que o orçamento do Galo em relação a outros clubes será reduzido, né? E eu perguntei a essa fonte, que a gente conversou mais cedo, se existe alguma possibilidade, se aventa-se, né, alguma chance. Muitos falam, por exemplo, sobre o Bernard no Atlético, um eventual retorno, né? O Douglas Costa, que está lá nos Estados Unidos, se ele poderia vir para o Galo, enfim, perdão. Eu questionei essa fonte, né, se existe alguma possibilidade de fugir apenas dessa ideia de até 24 anos, jogador de curto e médio prazo, e essa fonte me disse o seguinte, vou abrir aspas, tá? Eventualmente, se surgir algo muito interessante, é claro que avaliaremos, mas não é o nosso foco, fecha aspas, então, a nossa fonte. E essa mudança de perfil de contratações, tá, gente? A bem da verdade é que já começou nesta temporada. Para mim fica muito claro isso. Se você ver os últimos reforços do Atlético no ano, à exceção, né, do Edenilson e do Patrick, o Atlético trouxe atletas muito jovens. Eu estou falando do Fux, tá, que foi contratado aos 23 anos, o Paulinho foi contratado aos 22 anos e o Igor Gomes aos 23 anos. São 3 jogadores dos 9 que eu citei aqui, gente. Ou seja, o Atlético realmente está pensando em uma redução de média de idade, e os 3 nomes que eu citei aqui, eu tenho certeza que os torcedores que estão acompanhando a live neste momento gostam deles. O Bruno Fux, o Igor Gomes e o Paulinho. Então, esse é o perfil de contratação que o Galo vai buscar nessa temporada. Não contrataremos com baciada, tá? Eu quero falar um pouco mais disso à frente. Essa fonte ressaltou, né, a importância que será, né, identificar os pontos mais frágeis deste elenco, tá? E aí, lembrando que a gente trouxe aqui também no canal Bica Galo com exclusividade, que o Atlético terá também 6 atletas de linha e 2 goleiros das categorias de base na montagem do elenco profissional. Montagem de elenco profissional é o seguinte, meus amigos, tá? É você obrigar o treinador a dizer a ele, ó, o treinador vira para você e fala assim, eu quero um centroavante. Tá bom, você quer um centroavante, mas você tem lá nas categorias de base e agora no elenco profissional fulano. Será que a gente realmente precisa de um atacante? Então você vai meio que obrigar o técnico, né, a usar a base. Isso é muito bom e é algo que o torcedor atleticano vem pedindo de maneira reiterada aqui no canal Bica Galo.
e que eu sou obrigado a concordar, né? Você vê um Flamengo aí vendendo mais de R$1 bilhão em atletas nos últimos 5 anos de categoria de base. Por que o Atlético não pode fazer o mesmo? Será que existe uma distância muito grande? A gente vê boas revelações que surgiram aí nos últimos anos, aquele trabalho de formiguinha, né? Que vem sendo desempenhado, né, pelo Erasmo, pelo próprio Rodrigo Caetano. Então, esse trabalho de formiguinha, ele começa a surtir efeito, e eu acho que está corretíssima a diretoria executiva do Atlético ao determinar o uso da base. Tem que usar a base. E aí, desses jogadores, eu vou citar alguns nomes aqui, tá, que serão integrados ao elenco profissional, fora os goleiros, o Vitor Gabriel, o Rômulo, Paulo Vitor, Cadu, o Alisson, né, que já está aí com o time, mas que será efetivado, né, na montagem, e recentemente um atleta que foi especulado, inclusive, em outros clubes e que a gente traz mais uma vez de forma exclusiva para você, web espectador aqui no canal do Cagalo, o atacante Isaac, tá? Ele permanece sim no Atlético, foi especulado no Rio Grande do Sul, a pedido supostamente do técnico Eduardo Cudê, mas o Isaac estará sim na montagem do elenco para a próxima temporada e o Galo conta com ele. O treinador terá que utilizar a categoria de base. Mas aí aquela coisa, né? Por falar em mercado, quais são, né, as posições que já foram identificadas pelo Atlético? A gente sabe que o Galo tem várias carências neste elenco, tá? Porém, a diretoria trabalha, como eu disse há pouco, em eventuais saídas também. Então, esse planejamento que o Galo vai fazendo, né, além da necessidade dos reforços, o Atlético já identificou alguns pontos. Eu falo necessidade em termos gerais, porque nós também teremos, né, saídas. O Atlético já identificou uma carência imediata que está no setor ofensivo, tá? O Galo buscará 2 atletas que atuem pelas beiradas do campo e que também, eventualmente, façam funções, né, mais voltadas para a parte central do ataque. E aí, eu explico aqui também que, além desses jogadores que o Galo busca, né, essa montagem, tanto a questão de saída como de chegadas, passa muito, né, por uma questão de identificação de quem fica. Se você for pegar hoje o Hever, vai aposentar, não fica. O Mariano, adiantando para vocês aqui também, tá? Por tudo que a gente imagina aí, não vou falar nem que vou cravar nada aqui, mas que a gente imagina, o Mariano também não fica para o ano que vem. E aí você tem, né, eventuais saídas por empréstimo, jogadores que em fim de contrato, um monte de coisa, e o Atlético, né, deve sim contratar mais um zagueiro, um lateral direito, 2 pontas, e identificamos também que o Galo, né, abrirá mão de alguns atletas do meio de campo, que pode abrir uma vaguinha também, tá, para encontrar o meio-campista ideal ali para atuar no Galo. O Atlético, neste momento, tá, gente, nas 3 posições que eu citei aqui agora, lateral direito, zagueiro e atacante, né, deve contratar, a expectativa não é um número certo, mas pelo menos de 4 a 5 atletas para a próxima temporada. Em conversa com um membro da diretoria executiva do Atlético, e aqui nem é de futebol, tá? Essa pessoa nos garantiu o seguinte, vou abrir aspas: tivemos uma boa média de rendimento nos últimos anos, mas vamos melhorar. Nossa ideia é identificar as carências e acertar mais. Por fim, garantiu que outra prioridade, é a redução da dívida, abre aspas. O que vai possibilitar o Atlético, né, ter um rendimento um pouco mais saudável. Enfim, gente, o fato é que o ano de 2024, como eu já citei aqui em outras ocasiões, tá, será um ano de transição. O primeiro ano, de fato, da SAF, a SAF que começa hoje, dia 1º de novembro, como a gente citou, né, um encontro aí na Arena MRV, será dada a largada da SAF, né, através do aporte financeiro, redução de dívida e etc. Mas o Atlético, né, finalizando esse ano de 2024 com uma redução significativa da dívida, a expectativa, pelo menos por aquilo que a gente apurou, é de que o 2025 nós tenhamos um aporte financeiro maior no futebol, possibilitado, claro, por essa redução de dívida que tende a acontecer no ano que vem. Agora, sobre reformulação, qual é o tamanho dessa lista de dispensa do Atlético para o ano que vem? Antes eu peço
né, que você deixe seu like. O like ainda está muito baixo, pessoal. Me ajudem nessa aí. Me ajudem a bater 100 likes ao vivo. É mais uma matéria exclusiva aqui do Bica Galo. Compartilhe com seus amigos se você puder. Me dá essa moral, me dá essa força. E claro, vou falar aqui também do professor João Luiz. Tá? Quer perder peso, você quer ter emagrecimento, consultoria 100% online, acione agora o professor João Luiz, que é o meu professor, é o professor também do Saravia, do próprio Casares. O Casares está fininho aí, vocês viram nos últimos meses, é o João que está ajudando. Então, dá essa moral aí, acione o João agora. De maneira simples, o link do João está aqui embaixo também, tá? De maneira simples e direta, o Atlético não tem um número definido de jogadores que vão sair para a próxima temporada. Alguns jogadores, é claro, alguns atletas internamente já sabem que não permanecerão, e que outros também que estão aí em fim de contrato, há uma certa dúvida sobre renovar ou não. A ponto que, neste momento, gente, o fato é que o Atlético trabalha dia após dia. O que eu quero dizer? Vai sair um zagueiro? Opa, peraí. Vai aposentar um zagueiro? Vamos buscar um outro aqui. Então, é claro que o Atlético já identificou as posições que precisa de contratar, mas eventualmente isso pode aumentar esse número de reforços dependendo do número de baixas no elenco atleticano. As perspectivas podem sim mudar ao longo do tempo. Agora eu quero falar de uma situação envolvendo o volante Otávio, tá, gente? Uma cobertura desonesta e o jogador se pronunciou nas últimas horas. Eu vou explicar tudo isso aqui para vocês em relação ao Otávio, tá? Mas eu quero deixar um recadinho muito breve aqui sobre o nosso crescimento do Bica Galo. Gente, muito obrigado. O canal Bica Galo nos últimos 12 meses é o canal que mais teve número de inscritos e também de crescimento de visualizações. Repito, somos o primeiro lugar em número de inscritos nos últimos 12 meses e, claro, em número também de visualizações. Somos o canal que mais cresce. Graças a vocês, inclusive, a gente teve mais inscrito do que canais, colegas, amigos que têm mais de 200 mil colaboradores. Ou seja, eu reforço aqui, você que tem a sua marca, a sua empresa e que quer anunciar um canal de credibilidade, o que mais cresce no YouTube, acione a gente agora. Vamos então falar sobre o Otávio, tá, pessoal? Na manhã desta quarta-feira, o fofoqueiro Léo Dias publicou uma matéria dizendo que o volante Otávio teria supostamente feito uma festa particular na casa dele, aqui em Lagoa Santa, e num condomínio fechado, e fato é que esse assunto virou trend topics aí no Twitter, enfim. E o próprio Otávio publicou em sequência uma nota, tá, com os seguintes dizeres: fui surpreendido com a notícia inverídica publicada no site do colunista Léo Dias. Prezo pelo bem da minha família e não tolerarei tamanha levianidade. Essa fake news não passará impune. Juntamente com o meu departamento jurídico, buscarei os meios legais e, de antemão, comunico que eu e a minha família não aceitaremos nenhum tipo de acordo. Fecha aspas, então, né, ao Otávio. Eu quero opinar sobre este assunto. Não é o tipo de conteúdo que eu gostaria de estar falando aqui hoje. A internet é um meio muito ruim, de muitos julgamentos, e todo atleta é ser humano. E cabe ao Henrique vir aqui falar sobre este assunto. Primeiro ponto que eu quero tocar, tá, é que isso não é jornalismo. O que este rapaz, esse senhor fez, não é jornalismo. Não considerem Léo Dias como jornalista. Segundo ponto, o que cada jogador faz fora da sua rotina de trabalho, tá, pertence somente a ele. Nenhum julgamento deve ser feito por isso. Mesmo se fosse verdade, tá? Mesmo se fosse verdade, o que não é, caberia a você que está aí compartilhando essa notícia, comentando, zombando dessa notícia, não fazer isso. Aliás, eu acho que ninguém tem de fato um telhado que não é de vidro, não é mesmo? E aí todas as medidas possíveis devem ser adotadas contra o senhor Léo Dias. Difamação que pode causar problemas dentro e fora de campo. Todo atleta, a gente sabe disso, tá? Também é ser humano. Pense você, tá aí na sua casa, de repente chega uma pessoa e fala, ó, eu vi o fulano de tal traindo você com 4, 5 mulheres. E você, teoricamente, estava na sua casa, no seu dia a dia ali. Como é que
que você se sentiria em relação a isso? Sabe, assim, como é que você se sentiria em relação a comentários pejorativos, comentários ruins, vindo talvez de pessoas próximas? Aqui as pessoas próximas eu considero como os próprios torcedores do Atlético, né? E é triste ver como que pessoas de coração ruim, né, continuam tendo voz no nosso país, gente. Parece que a gente não busca conhecimento, a gente busca a todo instante, né, ficção, não buscamos sinergia, buscamos degradação. Esse é o sentimento que eu vejo nesse momento, tá? Não buscamos em nenhum momento nada construtivo e que possa de fato agregar. As redes sociais, a bem da verdade, é que nos últimos anos, né, que deveria aproximar as pessoas, parece que vem afastando. São guerras, confusões o tempo inteiro. Aliás, quem compartilha e oferece voto aí de credibilidade, né, a fofoca, está com toda certeza, com toda plena certeza que eu vou dizer aqui agora, fadado ao fracasso e a uma vida rodeada de imperfeições. Quem compartilha fofoca está fadado a uma vida de fracasso e, digo mais, rodeada de imperfeições, traumas e descaso consigo mesmo, tá? Fica aqui o meu recado, sorte ao Otávio, à família dele, que vocês tenham, né, todo o amparo jurídico legal para que realmente informações falsas como essa jamais aconteçam. E repito, mesmo que não fosse, cabe apenas ao atleta e à família dele discutirem isso, não ao Henrique ou a você que está aí do outro lado. Sorte, Otávio. Tamo junto e conte aqui, claro, com o canal Bica Galo. Quero falar agora da Escola Técnica Biotecna, tá? R$ 97,00 do início ao fim do seu curso. É isso mesmo, e curso reconhecido pelo MEC, R$ 97,00 para você se profissionalizar. Acione agora a Biotecna e, claro, a Camila Ferraz, crescimento capilar. Tá com calvície, entrada, homem e mulher, não importa. Procure agora a Camila Ferraz, é um estúdio que fica na Savassi, é acessível, tá, gente? Não é caro. Então você que está aí querendo, né, recuperar o seu cabelo, dá tempo ainda, acione a Camila Ferraz. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Temos que finalizar o conteúdo. Deixem um like antes de sair. Muito obrigado por tudo, mais uma vez, que vocês fazem pelo canal Bica Galo. Vamos tentar bater 100 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Eu vou nessa, te espero amanhã, à 1 da tarde. Fui!